Eu me chamo Gabriele e eu faço parte do grupo 4, junto com o Luan, o Anthony, a Rafaela e o Jonathan. E a gente vai falar sobre time series, que são séries temporais. E para isso a gente vai estar utilizando o banco Anflux. Eu vou começar falando sobre a motivação. E para isso eu vou começar dando o início, que o Anflux DB ele é um banco composto por séries temporais. E as séries temporais referem-se ao conjunto de dados que são coletados, registrados ou observados ao longo do tempo. Esses dados são organizados em uma sequência cronológica, onde cada ponto de dados está associado a um momento específico do tempo, de forma periódica e constante. Essa organização permite que os pontos sejam estabelecidos de forma equidistante em gráficos, em intervalos denominados de frequências de série, facilitando o estabelecimento de uma correlação entre cada análise. Aí aqui ao lado eu coloquei um exemplo, que é de uma série temporal de casos diários de Covid-19. E as séries temporais, elas utilizam são inseridos uma alta quantidade de dados e são distribuídos em intervalos de tempo. Então, no gráfico, a gente consegue observar que no eixo X a gente tem intervalos entre mês e ano, e no Y a gente tem os casos diários de Covid. Então, a gente consegue perceber que em 2021 a gente teve um alto índice de casos de Covid-19. E vamos falar dos pontos positivos. Uma alta velocidade para a escrita e a leitura de dados, diferente dos outros bancos relacionais. Basicamente, ele recebe esses dados em ordem cronológica, que facilita na velocidade, diferente dos outros bancos que eles usam o Bitream, que é uma forma de você puxar esses dados por ID, por ordem alfabética, coisa do tipo. Então, um exemplo seria um bibliotecário na sua biblioteca, ele recebe vários livros diários. Se fosse um banco relacional, ele ia receber esse livro, ele ia botar em ordem alfabética, por exemplo, e leria esse livro. Só que a partir do momento que ele recebe, tipo, uns 10 mil livros por dia, uns 50 mil livros por mês, ele começa a travar, porque ele não consegue dar conta de organizar de uma forma que tem uma normalização. O fluxo, ele vai recebendo os livros de uma forma cronológica. Ele não fica separando em ordem alfabética. Isso acaba sendo que a leitura acaba sendo extremamente mais rápida. Então, o resultado é que você consegue inserir métricas, sensores ou logs de servidores em tempo real com uma latência de milissegundos. Outro ponto forte é a flexibilidade. Outros bancos relacionais, você precisa fazer a criação de uma tabela e definir as colunas antes de salvar qualquer coisa. Já no esquema flexível, você basicamente adiciona um dado novo, ele automaticamente se adapta na mesma hora. Então, ele utiliza as tags e as fields. As tags são os índices que você usa para filtrar dentro das fields, que são os dados brutos. Isso traz uma flexibilidade. Se você quiser adicionar uma nova tag no meio do projeto, basta enviar o dado com ela. O banco se adapta automaticamente. Como lidamos com os dados temporais? O tempo é nossa principal variável, então pensa comigo. Daqui a um ano, eu não preciso saber exatamente o quanto a CPU utilizou no dia 23 de novembro às 14 horas. Eu preciso apenas saber a média diária disso. Então, eu posso estar utilizando o Influx para automatizar isso, utilizando o Redention Policies, que ele vai estar guardando esses dados brutos por 7 dias e vai estar separando apenas a média diária por um ano. Isso acaba facilitando a utilização do espaço no disco, então vai sobrar espaço, e acaba agilizando as consultas. Então, temos pontos onde o FluxDB não será uma boa opção.
E uma delas é sobre fazer relações. Por não ser um banco relacional, ele não consegue fazer joins de uma forma eficiente e não consegue ter a integridade referencial, que são as chaves estrangeiras. E se por acaso a gente tentar normalizar, ele vai travar. Então não será uma boa ideia. O segredo é ter uma desnormalização. E outro, porém, é a busca textual. Ele não é o Google. Você não consegue simplesmente ir lá e pesquisar uma palavra específica. Ele dará uma mensagem de log de erro, pois ele tentará ler o banco inteiro, que será extremamente lento. Olá, me chamo Rafaela, sou aluna do segundo período de Ciências de Dados e hoje eu vou estar passando aqui para falar um pouquinho sobre o InfluxDB, como ele funciona e suas especificações. Bom, de modo geral, ele não é projetado como um banco de dados relacionado comum. Ele é otimizado para uma tarefa específica, que seria ingerir milhões de pontos de dados por segundo. Para alcançar essa velocidade e eficiência de armazenamento, ele utiliza um modelo de dados onde o tempo é o componente central e indispensável. Diferente de bancos de dados tradicionais, onde chaves primárias são IDs numéricos, no InfluxDB, cada registro de dado deve, obrigatoriamente, estar associado a um carimbo, que seria a data e a hora exata em que aquele banco de dados ocorreu. Bom, o InfluxDB ele organiza as informações recebidas em quatro componentes principais. Para ilustrar, a gente vai usar um exemplo de linha de dados no formato de texto, que o banco recebe simultaneamente o monitoramento de servidor, que seria esse daqui. Esta linha única contém todas as informações necessárias para o banco de dados. Nos próximos slides, eu vou estar detalhando um pouquinho mais sobre as quatro partes. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre esse timestamp, que é o coração de um banco de dados de série temporal. No nosso exemplo, ela vai ser representada pelo número longo no final da linha, que é a data e a hora exata em nanosegundos. Ele funciona como um índice primário universal no InfluxDB. Diferente de bancos de dados SQL, que geralmente buscam primeiro por IDs de clientes ou produtos, o InfluxDB é otimizado para buscar primeiramente pelo quando o evento ocorreu, ou seja, a data e a hora que ele ocorreu. O container, que seria as medições de alto nível para o banco de dados serem coletados, no nosso exemplo, é a primeira parte da linha, que seria a temperatura do servidor. Ele vai indicar o que estamos monitorando de forma geral. Pode ser comparado, de forma simplificada, ao nome da tabela em um banco de dados tradicional. Todos os dados relacionados à temperatura dos servidores são agrupados sobre este nome. Agora, falando um pouco sobre as tags, são fundamentais para o modelo. Elas descrevem a origem ou o contexto do dado. São informações que mudam raramente, conhecidas como metadados. No nosso exemplo, as tags são host servidor 1 e região US e EST. O ponto mais importante sobre as tags é que elas são indexadas. Isso significa que o banco de dados constrói índices especificamente para elas, permitindo buscas e filtragem extremamente rápidas. É através das tags que diferenciamos uma série temporal da outra. Agora, sobre as fields, são dados brutos que estão sendo efetivamente medidas e que mudam constantemente ao longo do tempo. São os números booleanos que queremos analisar. No nosso exemplo, o field é o valor 45.2. Uma diferença crucial em relação às tags é que os fields não são indexados por padrão. O banco de dados é projetado para encontrar a série temporal correta usando as tags e o tempo, e então entregar os valores dos fields associados a ela. Eles são a carga útil de forma informação.
Agora que a gente entende o modelo lógico, a gente precisa entender como o InfluxDB ele vai gravar isso no disco. O banco de dados precisa resolver dois problemas conflitantes simultaneamente, que seria a alta taxa de escrita, que é a capacidade de receber milhões de dados novos por segundo sem travar o sistema, e o armazenamento eficiente, que seria guardar esse volume imenso de dados históricos ocupando o mínimo de espaço em disco possível, através da compressão. Para resolver este conflito, o InfluxDB ele vai utilizar a arquitetura de armazenamento em dois estágios principais, que é o AL e o TSM. Bom, no AL ele vai ser um arquivo log sequencial em disco, otimizado exclusivamente para gravações extremamente rápidas. Quando o dado novo ele chega no InfluxDB, ele é gravado na memória RAM para o acesso imediato e simultaneamente anexado no final do arquivo AL. O objetivo principal do AL é a durabilidade e segurança contra falhas. Um exemplo é se o servidor ele pegar e desligar subitaneamente por uma queda de energia. Os dados eles estavam apenas na memória RAM, eles vão ser perdidos. O RAW ele funciona como um rascunho de segurança, garantindo que esses dados recentes possam ser recuperados assim que o sistema reiniciar. Agora, o RAW ele é rápido, mas ele não é eficiente em termos de espaço. Por isso, existe o segundo estágio, que seria o periodicamente o InfluxDB. Ele pega os dados acumulados na memória do RAW e inicia um processo de compactação. Ou seja, ele vai pegar, organizar esses dados estritamente por ordem de tempo, aplica algoritmos matemáticos fortes de compreensão e os salvos em arquivos chamados TSM. Os arquivos TSM são o formato de armazenamento a longo prazo. Eles são otimizados para leitura, que ocupam muito menos espaço em disco do que o banco de dados bruto. Uma vez que o arquivo TSM é fechado, ele se torna somente leitura, o que torna as consultas de dados históricos muito eficiente e segura. Bom, agora com um resumo geral sobre o InfluxDB, ele utiliza métodos lógicos especializados para séries temporais, dividindo os dados em container, tags, fields e timestamp. Sua estrutura física ela resolve o desafio de desempenho usando o AL, como uma camada de entrada rápida para garantir que nenhum dado seja perdido, e os arquivos TSM para organizar o comprimento dos dados para armazenar eficientemente a longo prazo. Agora a gente vai falar um pouco sobre quando usar cada tipo de banco, né? Bom, existem diferentes tipos de bancos de dados, cada um adequando a necessidade específica. Por isso é importante utilizar um fit map para identificar em quais cenários cada tipo funciona melhor e onde não é recomendado. Bom, já estudamos que existe alguns tipos, né? O tipo chave-valor, que é um tipo de modelo que armazena dados como uma coleção de pares, né? Chave e valor. Existe o tipo de busca, que é utilizado para indexar e buscar texto de forma rápida. E hoje a gente está tratando aqui do tipo de banco séries temporais, né? Que são, basicamente, são dados de valor sequenciado, coletado em intervalo regular ou irregular ao longo do tempo. E onde que eles são utilizados? Bom, eles são utilizados em várias áreas, né? A gente pode citar algumas aqui, que seria a internet das coisas, né? E monitoramento. Então, isso aí inclui sensor de umidade, temperatura, dado de consumo energético, telemetria de veículo. Também pode ser utilizado em métrica de aplicação, como por exemplo o uso da CPU, que está rodando no seu computador aí agora, consumo de memória, também ele é utilizado para esse tipo de análise. E também outras áreas, né, como por exemplo o mercado financeiro, que vai fazer o monitoramento do preço das ações em tempo real, cotação de criptomoeda e etc. No Fitmap, a gente vai analisar fatores como requisitos não funcionais, seria a latência, que é basicamente o tempo que leva para a operação ser concluída. O throughput,
ou também pode ser chamado de vazão, né, que seria o número de operações que o sistema consegue executar por unidade de tempo. A consistência, correto, que seria a garantia da integridade dos dados que estão ali no banco. A disponibilidade, que seria o percentual de tempo que o sistema está funcionando, está operacional. E característica dos dados, né, que seria o volume, que, bom, basicamente é a quantidade de dados a ser armazenado, a velocidade do, do tipo de dado, a retenção, que por quanto tempo os dados precisam ser mantidos nesse banco, né? E esses critérios ajudam a gente a decidir qual que vai ser o banco escolhido e se ele realmente atende ao conjunto de dados que a gente precisa armazenar. Agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente vai fazer essa classificação dentro do FitMap. Para facilitar a visualização do FitMap, a análise foi separada em 4 categorias: ótimo, bom, aceitável e ruim. Essa divisão ajuda a identificar rapidamente onde o banco de dados escolhido se destaca e onde apresenta limitação, tornando o FitMap mais claro e objetivo. Ótimo é o caso de uso ideal, performance é excelente. Bom funciona bem, sem limitação crítica. Aceitável funciona, mas a alternativa é melhor. E ruim é melhor evitar, o modelo não foi projetado para isso. Bom, agora a gente vai falar aqui algumas características, né? Escrita intensiva ou alta taxa de digestão, ele é ótimo para isso. Basicamente, o que é a escrita intensiva? É a capacidade de escrever e armazenar grandes volumes de dados continuamente, né? O InfluxDB ele é otimizado para injeção contínua. Pode armazenar milhões de pontos por segundo. Time Range Scan. Basicamente, são consultas que buscam dados dentro de um período de tempo. Ele armazena dados temporalmente ordenado e indexado por timestamp. Então, ele é muito bom para isso, ele é feito para isso. Consulta com agregação por tempo. Bom, basicamente é calcular métrica como média, soma, count sobre janela de tempo. Exatamente o foco. Ele faz exatamente isso e é utilizado o Group by Time como um exemplo. E janelas móveis, ele também é ótimo, que são consultas que analisam dados em uma janela de tempo que deslizam continuamente, ou seja, uma média dos últimos 15 minutos que atualiza a cada 15 minutos. Ele é muito eficiente para isso. Agora a gente vai falar aqui que der um bom, tá? Seria o acesso direto por chave, que basicamente é buscar um registro específico utilizando um identificador único. Ele não é feito para isso, mas ele ainda funciona bem. Scan sem filtro temporal. Né, o que é um scan sem filtro temporal? É aquela consulta, só que essa consulta ela vai varrer todo o banco de dados, correto? Porque ele não utiliza um filtro temporal e a performance ela é muito inferior. Né? Então, varredura completa do banco são lentas, não é o propósito. Joins complexos também é ruim. O join complexo basicamente é combinar dados de múltiplas tabelas através de relacionamento, mas o InfluxDB é um modelo não relacional. E outra coisa que ele é ruim são em consultas textuais, né? Full Text Search, que basicamente é buscar palavra ou frase dentro de textos longos. E o InfluxDB, a indexação textual dele é bem limitada, então não foi feito para isso. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os requisitos não funcionais. A latência dele é baixa, então ele é ótimo, tá? Nesse quesito, porque é projetado para respostas rápidas sobre séries temporais, né? Throughput muito alto, então é uma engine otimizada para ingestão massiva. A consistência dele não é tão forte, é aceitável, porque o InfluxDB prioriza a disponibilidade, não é um banco ACID. A consistência eventual é bom, funciona bem em cluster distribuído. A alta disponibilidade dele também é boa. A versão empresarial tem disponibilidade superior à versão open source. Retenção de dados ele é ótimo, porque ele possui TTL, compreensão e drop automático nativo, principalmente pela compreensão nativa, que reduz de 60% a 80% do peso do banco. E o custo dele pode ser bom ou aceitável. Ele é bom em versão open source porque é gratuito, mas a versão cluster em maior escala pode ficar caro. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características dos dados. Heterogeneidade de esquema ele é bom. Basicamente é a capacidade de armazenar dados com estruturas diferentes na mesma tabela. Né? É bom porque não precisa pré-definir coluna. Então tags e fields são flexíveis e ele é um modelo semi-estruturado. Dados de cardinalidade baixa para média. Ele é ótimo, os índices que ficam leves e as consultas rápidas, certo? Basicamente, dado com cardinalidade baixa é aquele que tem um número limitado de valores distintos para a tag.
Volume alto, né? A Big Data, ele é ótimo também, porque ele, principalmente pelo ponto de compreensão nativa dele, dados que precisam são velocidade muito alta, inserção muito alta, como o string de internet das coisas ou logs, ele é ótimo, porque Time Series DB foi feito para isso, né? Então o tipo dele é feito para isso. E compreensão em TTL também é ótimo, inclusive vem nativo, a compactação dele é automática. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os antipadrões, então seria onde não usar o InfluxDB ou o tipo Time Series. Para finalizar, também é importante destacar os antipadrões, ou seja, as situações em que o InfluxDB se torna uma escolha inadequada e pode comprometer o desempenho ou a eficiência do sistema. O primeiro ponto seria os joins complexos entre tabelas. Por que isso é um ponto antipadrão, né? O modelo Time Series é flat, ou seja, ele é não relacional. O que é um modelo flat? É um modelo em que todas as informações estão em uma única, entre aspas, tabela, sem relacionamento ou hierarquia complexa. Então se torna impossível fazer um join entre tabelas se só tem uma tabela. A cardinalidade extrema nas tags também é um problema, né? Então criar uma tag usuário ID para 10 milhões de usuários torna cada um com uma tag diferente, certo? Um valor distinto. E isso, a compreensão dos dados, depois para fazer essa compressão, para permitir que você consiga armazenar Big Data, ele se torna impossível. Então ele destrói o índice TSI. E carries também que não depende de tempo. InfluxDB é eficiente para consultas baseadas em tempo, como por exemplo aqui nesse exemplo a gente tem o select tudo from CPU where time maior que agora menos 1 hora. Então ele vai retornar todos os dados que a gente tem da CPU de 1 hora para cá. Mas ele é péssimo para consultas como select tudo from vendas where cidade igual Curitiba. Ele vai fazer um scan gigante porque não tem um filtro temporal. E basicamente esse é o fitmap para o Time Series. Olá, meu nome é Luan e nessa apresentação eu vou demonstrar um projeto prático utilizando o InfluxDB. O objetivo do projeto é simular um ambiente IoT onde 3 sensores enviam dados continuamente e depois mostrar como esses dados podem ser consultados de forma eficiente utilizando o Flux, que é uma linguagem de consulta do InfluxDB. Eu vou mostrar como subir o ambiente com Docker, como os dados são inseridos automaticamente e como realizamos as consultas otimizadas usando tags, que funcionam como índices no InfluxDB. Então aqui no nosso repositório nós temos a pasta chamada demo, onde dentro dela temos o arquivo chamado Docker Compose, que é responsável por criar o container do InfluxDB e rodar a imagem dele. Aqui ele já tem uma configuração de setup, onde ele já cria o login e a sua senha, a organização, o bucket, que é como se fosse uma pasta, onde ele vai estar fazendo então tudo isso para a gente. Não vai, no caso, quando eu rodar, ele não vai criar esse bucket, porque eu já rodei ele uma vez e excluí o bucket. Quando você roda de novo, ele não vai fazer o download de novo das imagens, a não ser que eu exclua o container ou o conteúdo do container. Mas se eu fizer isso, vai ficar muito mais demorado aqui para demonstrar. Então eu vou criar depois manualmente o bucket mesmo. Para a gente rodar, então, eu vou estar abrindo aqui o PowerShell. E vou estar, então, indo para a pasta onde está o arquivo. Então é lá em GitHub, InfluxDB Time Series e na pasta demo que eu mostrei, que é onde está o Docker Compose. Vou dar um up para rodar ele aqui. Como vocês podem ver, ele já tinha baixado, então ele só começou a rodar o arquivo. Agora eu vou para a mesma pasta, porém ali em scripts. Aqui em scripts é onde está o responsável por inserir os nossos dados. Bom, antes de rodar o insert e ir para as consultas, eu vou fazer uma explicação aqui importante. No InfluxDB, tags são indexadas e fields não são indexados. Então, no meu projeto, nós temos as tags Sensor ID, Location e Status.
Sensor ID ele é o ideal para filtrar um sensor específico, como por exemplo a gente tem aqui o S1, S2 e S3. E localizações nós temos o laboratório, o escritório e o armazenamento. E status ele pode ser OK ou ele pode ser baixo. E nós também temos os fields, que são aqui a temperatura, a umidade, CO2 e bateria. O InfluxDB ele cria automaticamente um índice em memória para cada tag que você cria. Isso significa que valores de tags como o Sensor ID S1 eles são organizados de uma forma otimizada para busca rápida. Então, dessa forma, quando você faz uma consulta filtrando para ver só o Sensor ID S1, o InfluxDB ele não precisa ficar varrendo dado por dado, linha por linha, para ver se é o S1, ou se é o S2, ou se é o S3. Ele não faz isso. Ele usa o índice de tags para ir direto para o bloco onde o sensor S1 já está. Então, dessa forma, a tag ela se torna uma consulta bem rápida e eficiente. E no caso dos fields, que aqui é a temperatura, umidade, CO2 e battery, eles são valores numéricos que vão variar ao longo do tempo e não precisam ter índice, porque o InfluxDB ele otimiza o armazenamento de série temporais nativas. Então essa foi a razão da escolha dessa modelagem. Então aqui agora, como a gente já está no caminho de demo scripts, que é onde está o nosso insert, que vai criar um loop de dados simulados, a gente vai rodar então esse arquivo Python para começar a ver na prática então. Bom, como podemos ver, ele já está sendo enviado então em simulado aqui os dados para os 3 sensores. A gente vai estar abrindo aqui um navegador qualquer e abrindo no localhost 8086 os arquivos, o InfluxDB. Seguindo aquela senha que estava lá no Docker Compose. E aqui então a gente tem a tela inicial do InfluxDB. Para a gente olhar os nossos buckets e os nossos dados, a gente vem aqui em Data Explorer. E aqui a gente já tem então o bucket criado. No fim, eu não precisei criar manualmente, ele rodou dessa vez. A gente tem aqui então nossos campos, battery, CO2, umidade, temperatura. Laboratório já pega também os sensores. A gente pode ver que dá para fazer umas consultas bacanas aqui de forma manual, né? Então, o laboratório é o sensor 1, o escritório é o sensor 2 e o armazenamento é o sensor 3. Ó, vou só mostrar aqui de forma manual, que a gente já pode ter algumas boas informações aqui. Também podemos escolher o tipo de gráfico, vou colocar aqui em Table, e a gente consegue ver de uma forma bem bacana. Indo aqui em Script Editor, a gente consegue ver a consulta responsável por ter feito esses dados, né? Então, aqui a gente tem o range, que é o espaço de tempo. Então, eu poderia colocar aqui, eu quero saber só os que está 1 hora atrás de dados. Seria aqui onde você ia colocar. E os campos, que é aqui. As tags, os índices e tudo mais. Então, agora, para exemplo, eu vou pegar uma consulta simples. Uma consulta bem simples, onde eu estou buscando todos os dados dos últimos 15 minutos em um banco de séries temporal. A consulta sempre começa com um range que eu tinha comentado, que é onde você coloca o tempo. Que o InfluxDB ele otimiza muito bem esse tipo de leitura, porque o armazenamento é ordenado por tempo. A gente tem aqui, como eu acabei de rodar, não tem muita informação de tempo, né? Mas já tem aí, é tudo na mesma hora, né? Vou pegar aqui então outro para demonstrar o exemplo de tags. Vamos filtrar apenas pelos sensor S1, que no caso acho que pega o laboratório, né? Aqui a gente consegue ver, a gente tem um range de 1 hora atrás e o filtro S1, que é uma tag. Podemos também mudar para o gráfico. E também aqui editar o gráfico.
Agora eu vou mostrar por campo, né? Campo de temperatura, que na teoria é mais lento do que se fosse por tag de índice, né? Mas também é otimizado, como eu comentei, quando se é numérico e temporal, o InfluxDB ele otimiza também. Temos aqui então a localização, a gente pode ver o sensor ID e o seu status. Então, pessoal, com isso eu finalizo a demonstração. Mostrei como subir o InfluxDB com Docker, como gerar os dados ali contínuo com Python e expliquei a modelagem ali de tags e fields e por que as tags funcionam como índices e também apresentei consultas ali interessantes para estar demonstrando como funciona o Flux. Agradeço pela atenção. Eu sou o Anthony e eu vou explicar os 5 pontos essenciais da otimização e o tuning. As políticas de retenção, a duração de shard, a compressão do TSM e o cache de tags. A métrica de monitoramento, cada um deles afeta o funcionamento interno do InfluxDB. E por isso que é importante entender essas áreas, é fundamental para ajustar o banco conforme a necessidade da aplicação. A gente vai começar pela retenção e os policies. O RP. A política de retenção são um dos mecanismos mais importantes dentro do Influx. Elas definem por quanto tempo os dados permanecem armazenados, antes de serem removidos automaticamente. Isso é essencial em bancos de séries temporais, porque o volume cresce de forma contínua e intensa, sem uma política de retenção bem definida. O banco começa a acumular dados antigos que não têm mais utilidade prática, ocupando espaço e afetando a performance. Uma retenção adequada não só preserva a organização dos dados, como também reduz custos, já que evita o armazenamento desnecessário. Além disso, manter apenas o que realmente importa faz com que as consultas, indexações e operações internas aconteçam de forma mais rápida e eficiente. Por isso, a retenção é uma das primeiras configurações a serem avaliadas em qualquer processo de otimização. Agora o shard duration. É outro ponto crítico para a otimização. No InfluxDB, os dados são divididos fisicamente em blocos, chamados como shards, e cada shard representa um intervalo de tempo. Quando esse intervalo é configurado de forma adequada, o banco trabalha de forma equilibrada, com uma quantidade saudável de shards e um tamanho adequado para os blocos. Se a duração do shard for mal configurada, ou seja, muito longa ou muito curta, isso impacta diretamente o desempenho das consultas, a velocidade das operações internas e até o consumo de memória e CPU. Uma boa configuração de duração de shard melhora a eficiência de leitura e escrita, facilita processos internos como compactação e indexação, e ajuda a manter o banco mais organizado e rápido. Por isso, o ajuste desse parâmetro é parte essencial do tuning. Já a compressão TSM é o processo de compactação. O InfluxDB utiliza o motor de armazenamento TSM Time Structure Merge Tree. Esse mecanismo é responsável pela forma como os dados são organizados e comprimidos no disco. A TSM trabalha com arquivos imutáveis, que precisam passar por processos de compactação periódica. Essas compactações unem vários arquivos, menores em arquivos maiores, mas mais organizados e otimizados, o que reduz acessos desnecessários ao disco e melhora o desempenho de leitura. Além disso, o TSM aplica compressão específica para séries temporais, que reduz bastante o tamanho do armazenamento e acelera operações internas. Quando tudo está funcionando corretamente, o banco se mantém estável e rápido. Mas se o processo de compactação acumula atrasos, o banco começa a ter dificuldades, as consultas ficam mais pesadas e o uso dos recursos cresce. Entender e acompanhar o comportamento da engine TSM é, portanto, uma parte chave da otimização. Já os cachês de tags é outro ponto importante. As tags são informações indexadas, utilizadas em filtro e consultas. O InfluxDB mantém um cachê dessas tags para acelerar a leitura e a identificação das séries. Esse cachê evita que o banco precise acessar o disco a cada consulta, e quando bem dimensionado, reduz o tempo de resposta de forma significativa. Por outro lado, um cachê mal ajustado pode causar efeito contrário. Se ele for grande demais, ele consome muita memória. Se ele for pequeno demais, o banco deixa de aproveitar a otimização e depende mais das consultas ao disco. Então, ajustar o cachê de tag é essencial para manter o equilíbrio entre o uso de memória e velocidade de consulta. As métricas de monitoramento, por fim, são indispensáveis em qualquer processo de tuning. O InfluxDB disponibiliza uma série de métricas internas que mostram como o banco está se comportando, incluindo o uso de CPU, a memória, o atraso nas compactações, a taxa de cardinalidade, quantidade de shards, entre outros indicadores. Monitorar essas informações permite identificar gargalos antes que elas se tornem problemas sérios.
Isso torna possível ajustar a retenção, Shard Duration, compactação, memória e outras configurações com base em dados reais do funcionamento do sistema, sem monitoramento. Qualquer tentativa de otimização se torna um processo de tentativa e erro, por isso esse ponto é fundamental. Agora a conclusão. Finalizando a otimização no InfluxDB não depende de um único ajuste, mas sim de um conjunto de práticas, que atuam em diferentes partes do sistema. Controlar a retenção evita o acúmulo desnecessário de dados, a duração do shard mantém o banco organizado e eficiente, a compactação garante o desempenho e economia de espaço, as tags contribuem diretamente para consultas mais rápidas, e as métricas de monitoramento permitem acompanhar tudo isso e tomar decisões baseadas em dados. Com essas práticas aplicadas em conjunto, o InfluxDB se mantém rápido, estável e adequado ao volume de dados que precisa processar. Aqui eu tenho o link para as referências que a gente usou. Daí se você quiser dar uma olhada, tá tudo no nosso slide. É isso a nossa apresentação. Muito obrigado.